Antes de sair para um show com as amigas, minha namorada riu e disse a elas: hoje eu me depilei inteira, caso precise. Todas riram. Mas no dia seguinte quem riu fui eu. Meu relacionamento acabou na noite de sexta-feira passada e ela ainda nem sabe disso. Antes de sair para um show com as amigas, ouvi minha namorada rir e dizer: hoje eu me depilei inteira, caso precise. Todas riram. Eu não disse nada. Mas na manhã seguinte, enquanto ela ainda estava de ressaca, ela encontrou as coisas dela arrumadas ao lado da porta. Eu não gritei. Não chorei. Não pedi explicações. Apenas ouvi aquela frase e foi o suficiente. As palavras ecoaram na minha cabeça a noite inteira enquanto ela estava fora. Caso precise. Foi uma confissão casual, alegre, de que se aparecesse uma oportunidade com um estranho, ela estava pronta para aproveitar. Para ela era uma piada entre amigas, mas para mim foi um resumo cruel da falta de respeito que ela tinha por mim e pelo nosso relacionamento de 2 anos. O nome dela é Ashley. Nós moramos juntos no meu apartamento. Eu digo meu apartamento porque o contrato de aluguel estava apenas no meu nome, um detalhe que logo se tornaria muito importante. Ela estava se arrumando no quarto com as 2 amigas, Beck e Jace, enquanto eu estava na sala, aparentemente vendo TV. A porta estava entreaberta e as vozes delas chegavam até mim. Elas estavam animadas, falando sobre a banda, sobre o que iam vestir, sobre quanto iriam beber. Então veio o comentário. Ashley disse aquilo em voz alta e orgulhosa. Jace deu um grito de risada. O riso de Becca foi um pouco mais hesitante, achei, mas ela também riu. Meu sangue gelou. Eu não me mexi. Apenas fiquei sentado no sofá, encarando a tela sem som, repetindo aquelas palavras na minha cabeça. Não era só a insinuação de traição. Era a natureza premeditada daquilo. Era o fato de que ela disse na frente das amigas, transformando a minha possível humilhação em uma piadinha divertida para a noite delas. Quando saíram do quarto, ela estava radiante. Tinha passado horas arrumando o cabelo e a maquiagem. Vestia um vestido que eu nunca tinha visto antes. Ela se aproximou e me deu um beijo rápido, quase encenado. A gente tá indo, disse, com a voz animada. Não me espere acordado. Vai ser uma noite longa. Tá bom, falei, com a voz perfeitamente calma. Se divirta. Se cuida. Ela não percebeu nada. Não viu o olhar nos meus olhos. Só viu o namorado complacente que estava deixando para trás enquanto saía para manter as opções abertas. Elas foram embora, e o apartamento ficou em silêncio por uns 10 minutos. Eu só fiquei sentado lá. Não senti raiva. Senti clareza. Foi como se uma chave tivesse sido virada. Todos os pequenos sinais dos últimos 2 anos de repente se organizaram em uma bandeira enorme tremulando. O jeito como ela escondia a tela do celular. Os jantares de trabalho que iam até às 2 da manhã. O jeito como ela falava dos ex-namorados com carinho demais. Tudo fazia sentido agora. Então, comecei a agir. Fui até o armário do quarto. Tirei de cima da prateleira 3 malas grandes e algumas caixas vazias. Passei pelo lado dela do armário, tirei cada peça de roupa do cabide, dobrei e guardei. Os sapatos dela foram para uma caixa. Fui ao banheiro e joguei dentro de outra caixa todas as maquiagens, as dúzias de loções e poções. Tive cuidado para não quebrar nada. Não era sobre destruição gratuita. Era um exercício calmo, logístico, uma expulsão. Guardei tudo, os livros, o laptop, os enfeites que ela deixava na mesinha de cabeceira. Às 3 da manhã, cada coisa que ela possuía dentro do meu apartamento estava organizada e empilhada ao lado da porta da frente. Deixei as camisetas dela em cima da caixa principal. Tirei uma foto daquela pilha de pertences. Carimbada às 3h17. Então fui dormir no quarto de hóspedes. Não queria dormir na cama dela. Ela entrou cambaleando por volta das 4 da manhã, bêbada e barulhenta. Ouvi quando tropeçou em uma das caixas e xingou. Depois houve um longo silêncio. Kevin, ela chamou, a voz de repente pequena e sóbria. Não respondi. Ouvi quando ela caminhou pelo apartamento. Ela olhou no quarto. Viu o armário vazio, as superfícies limpas do lado dela da cama. Ouvi seu suspiro preso na garganta. Kevin, que porra é essa? Ela gritou, batendo na porta do quarto de hóspedes. Abre essa porta. O que está acontecendo? Fiquei em silêncio. Coloquei meus protetores de ouvido. Eventualmente, depois de uns 20 minutos de gritos e choro, ela desistiu. Ouvi quando arrastava as malas e caixas, uma por uma, para fora. O processo inteiro levou quase 1 hora. O barulho da porta da frente batendo foi o melhor som que já ouvi. Ela começou a me bombardear de ligações imediatamente. Não atendi nenhuma. As mensagens de texto foram se acumulando,
passando de confusas a raivosas, depois a súplicas. Acabei adormecendo por volta do amanhecer. Quando acordei, senti uma paz que não tinha experimentado em anos. Fui até a cozinha fazer café e vi que ela tinha deixado um bilhete furioso e borrado de lágrimas no balcão. Eu o amassei sem ler e joguei no lixo. Minha primeira ligação não foi para ela, mas para minha irmã, Jenna. Jenna é advogada. Ela é sagaz, pragmática e nunca gostou da Ashley. Acabou, eu disse assim que ela atendeu. Expliquei o que tinha ouvido e o que tinha feito. Ótimo, foi tudo o que ela disse no começo. Depois, o lado advogado dela entrou em ação. Ok, vamos nos antecipar. O nome dela está no contrato de aluguel? Não, só o meu. Perfeito. Isso a torna uma hóspede, não uma inquilina. Você tem todo o direito de revogar a permissão dela de ficar aí a qualquer momento, por qualquer motivo. Você devolveu todas as coisas dela, então ela não pode alegar que você roubou nada. A primeira coisa que você precisa fazer é trocar as fechaduras. Hoje. Já liguei para o chaveiro. Ele vem às 10 da manhã. Bom garoto, ela disse. Próximo, o carro. Ah, o carro. 1 ano atrás, o carro velho da Ashley tinha quebrado. Ela queria um novo. Um bonito. Mas o crédito dela era péssimo. Ela implorou para que eu fosse o fiador do financiamento de um Audi seminovo de 2 anos. Eu fiquei hesitante, mas cedi. Eu fui o principal motivo de ela ter sido aprovada, e meu nome estava lá no contrato, ao lado do dela. Ela fazia os pagamentos, mas o empréstimo era minha responsabilidade tanto quanto dela. E o carro? Perguntei. Como consignatário, você tem certos direitos, explicou Jenna. Você é igualmente responsável pela dívida. O que também significa que você tem direito ao bem caso o mutuário principal não cumpra ou viole os termos do contrato de empréstimo. Pegue esse contrato de empréstimo agora. Quero que você leia para minha sessão sobre inadimplência e retomada do veículo. Eu tinha os documentos originais do empréstimo no meu arquivo. Encontrei a cláusula. Dizia que, se um pagamento atrasasse mais de 30 dias, o credor teria o direito de retomar o veículo sem aviso prévio. Também havia uma cláusula sobre as responsabilidades do consignatário, que incluíam notificar o credor sobre qualquer mudança nas circunstâncias do mutuário principal que pudesse afetar sua capacidade de pagar, como mudança de endereço ou de emprego. Ela vai tentar usar o carro como moeda de troca, disse Jenna. Ou ela vai ameaçar parar de pagar, deixando a dívida para você, ou vai usar isso para forçar você a falar com ela. Precisamos neutralizar isso por enquanto. Apenas mantenha esse documento à mão. O chaveiro veio e foi embora. As novas chaves pareciam firmes na minha mão. Então me sentei e fiz algo que deveria ter feito há muito tempo. Passei pelas nossas finanças compartilhadas. Ela me mandava sua parte do aluguel e das contas todo mês pelo Venmo. Rolei para trás no histórico do último ano de pagamentos. E claro, ela tinha atrasado 4 vezes, uma delas por mais de 2 semanas. Tirei capturas de tela de cada atraso, com os horários registrados. E isso era evidência. Não se tratava do dinheiro. Tratava-se de estabelecer um padrão de falta de responsabilidade. A próxima frente, como esperado, foram nossos amigos em comum. Ao meio-dia de sábado, a campanha de difamação já havia começado. Meu amigo Mark me mandou uma mensagem: "Cara, a Ashley tá enlouquecendo no grupo. Ela tá dizendo que você surtou e expulsou ela sem motivo enquanto ela dormia. A galera tá surtando." A versão da Ashley era que eu era um monstro inseguro e controlador que estava procurando uma desculpa para terminar com ela. Ela omitiu completamente o comentário sobre a depilação. Claro. Estava pintando aquilo como um colapso repentino da minha parte. Liguei para o Mark. Ela está mentindo. Tenho certeza que você pode imaginar que há mais nessa história. Eu imaginei, ele disse. Mas ela está sendo muito convincente, chorando, dizendo que tem medo de você. Era aí que eu precisava ter cuidado. Tornar isso um bate-boca público só traria mais confusão. Eu precisava de algo inegável. Pensei em Becca, a amiga que estava lá quando Ashley fez o comentário. A risada dela parecia hesitante. Rolei minha lista de contatos até encontrar o número dela. Enviei uma mensagem simples em: "Oi, Becca, sei que você está em uma posição complicada, mas preciso te perguntar uma coisa. Eu estava errado em ficar chateado com o que a Ashley disse ontem à noite antes de vocês saírem?" A resposta dela veio quase instantaneamente: "E não, você não estava." Foi uma coisa escrota de se dizer. Eu falei isso para ela no carro. Aquilo foi a minha brecha. Ela está dizendo para todo mundo que eu a expulsei sem motivo. Existe alguma chance de você me dizer o que foi dito depois, no grupo ou sei lá? Não quero começar uma guerra. Esperei 10 minutos. Nada.
Imaginei que ela não queria se envolver. Então meu celular vibrou. Era um print da Becca. Era do grupo delas no WhatsApp. Marcado na sexta-feira às 21h15, uns 20 minutos depois de saírem do meu apartamento. Jace tinha escrito, e meu Deus, aquele guitarrista gato tá total de olho em você, Ash. A resposta da Ashley foi, eu sei, né? Dedos cruzados kkk. A única contribuição de Becca foi um simples emoji de revirar os olhos. Aquilo era prova definitiva. Não tinha sido só uma piada sem pensar. Era um plano, uma intenção. A piada continuou muito depois de ela sair da minha presença. Mandei o print para o Mark. Essa foi a piada que eu ouvi, escrevi. Fique à vontade para compartilhar no grupo. A resposta do Mark foi imediata, caralho. Beleza, tô mandando agora. Só posso imaginar a explosão que aquele print causou. Dentro de 1 hora, já tinha mensagens de 3 outros amigos. Cara, sinto muito. A gente devia ter percebido. Ashley é louca. A rede de apoio dela tinha evaporado. A narrativa que ela estava tentando construir com tanto cuidado foi demolida por uma única prova, enviada por uma das próprias amigas que ainda tinha consciência. Ashley, claro, surtou. Acusou Becca de ser uma traidora. Becca, segundo uma mensagem posterior do Mark, apenas respondeu, eu não vou mentir por você, Ashley. O que você fez foi errado. Em seguida, saiu do grupo. Com o incêndio social controlado, voltei minha atenção para o carro. Eu sabia que era apenas questão de tempo até ela tentar usá-lo contra mim. E de fato, na manhã de segunda-feira, recebi um e-mail furioso dela. O número dela estava bloqueado, então o e-mail era a única forma de contato. O assunto era o carro. Você acha que pode simplesmente arruinar a minha vida e sair impune? Você foi fiador do meu carro. Meu carro. Se não concordar em me encontrar e conversar como adultos, vou parar de pagar as parcelas. Vamos ver como fica a sua pontuação de crédito perfeita depois disso. A bola está com você. Era exatamente a ameaça que Jenna havia previsto. Mas em vez de entrar em pânico, eu me senti calmo. Ela tinha acabado de me entregar exatamente o que eu precisava. A ameaça por escrito era uma declaração clara de intenção de descumprir o contrato de empréstimo. Eu não respondi. Em vez disso, liguei para a financeira do carro. Consegui falar com um agente de crédito ao telefone e expliquei a situação com calma e de forma objetiva. Olá, meu nome é Kevin Miller. Sou o consignatário do empréstimo número 788, o mutuário principal é a Ashley Benson. Estou ligando porque tenho motivos para acreditar que o bem está em risco. A senhorita Benson não reside mais no endereço cadastrado e eu não sei o novo endereço fixo dela. Além disso, ela me notificou por escrito que pretende parar de pagar as parcelas, violando o contrato de empréstimo. O agente de crédito foi direto, o senhor tem essa notificação por escrito? Tenho, respondi. É um e-mail com carimbo de horário de hoje, às 8h42 da manhã. Posso encaminhar para vocês. Por favor, envie para o e-mail do nosso departamento de cobranças, ele disse. Vou lhe passar o endereço. Assim que recebermos, abriremos o processo. Dada a intenção declarada de inadimplência e a instabilidade da situação de moradia da mutuária, pode ser necessário reaver o bem. O senhor tem alguma informação sobre a localização atual do veículo? Eu tinha. Mark tinha me dito que Ashley estava dormindo no sofá da Jace. Eu sabia onde a Jace morava. Passei o endereço da Jace para o agente da financeira. Acredito que o carro esteja normalmente estacionado na rua próxima a esse endereço. Obrigado, Sr. Miller. Deixe o resto conosco. O senhor será notificado sobre qualquer ação tomada. Encaminhei o e-mail ameaçador da Ashley para o banco. Então me recostei e esperei. Eu apenas havia fornecido ao credor informações verdadeiras e factuais. Relatei o risco ao bem, como era minha responsabilidade de consignatário. As ações dali em diante eram deles. 2 dias depois, na quarta-feira à noite, eu estava dirigindo para casa depois da academia quando decidi passar pelo prédio da Jace, e lá estava. Um caminhão de reboque estava engatando o Audi da Ashley. Ashley e Jace estavam na calçada, as duas gritando com o homem do reboque, que as ignorava com a indiferença treinada de quem lida com isso todos os dias. Ashley estava chorando, um colapso histérico completo. Eu não diminui a velocidade. Apenas passei dirigindo, como um fantasma no trânsito. Não senti um triunfo explosivo, nem uma satisfação sombria. Senti apenas uma silenciosa sensação de ordem sendo restaurada. Ela tinha feito suas escolhas. Essas eram as consequências. As repercussões da retomada foram imediatas. Ela deixou uma dúzia de mensagens de voz histéricas no meu celular, que agora eu tinha desbloqueado. Eu tinha desbloqueado só para ver o que ela diria.
Ela ameaçou me processar por roubar o carro, por arruinar a vida dela, por tudo o que podia inventar. Eram ameaças vazias, impotentes, de alguém que tinha perdido todo o controle. Ouvi todas. Salvei em uma pasta no meu computador e bloqueei o número dela de novo. A peça final do quebra-cabeça se encaixou cerca de um mês depois. As coisas estavam tranquilas. Saí para tomar um café com a Becca, para agradecê-la. Ela me contou que Ashley tinha queimado todas as pontes, afastando todo mundo com suas mentiras e dramas. Ainda estava morando com a Jace, mas a situação estava ficando tensa. Ela estava falida, sem carro e miserável. Numa tarde, recebi uma ligação de um número desconhecido. Normalmente não atendo, mas estava esperando a ligação de um empreiteiro, então atendi. Olá. Estou falando com Kevin Miller, perguntou uma mulher com voz profissional. Meu nome é Susan e sou a administradora do condomínio El Parque Apartments. Estou ligando para pedir uma referência de inquilino para uma candidata, Ashley Benson. Ela colocou o senhor como seu locador mais recente. Tive que segurar uma risada. A ousadia dela era impressionante. Estava tentando me usar para garantir a nova vida, mesmo depois de tudo o que tinha acontecido. Posso ajudar com isso, disse eu, com a voz calma e profissional. Ótimo, disse Susan. Então, pode confirmar que a senhorita Benson foi sua inquilina nos últimos 2 anos? Posso confirmar que ela residiu no meu apartamento por aproximadamente 22 meses, respondi, escolhendo bem as palavras. No entanto, ela nunca foi signatária do contrato de aluguel. Houve uma pausa do outro lado da linha. Entendi, disse ela. E ela contribuía com o aluguel? Sim. Ela transferia parte dela para mim todo mês. E esses pagamentos eram feitos em dia? Abri as capturas de tela que havia guardado. De acordo com meus registros, o pagamento dela atrasou 4 vezes nos últimos 12 meses. Especificamente, atrasou em fevereiro, maio, agosto e outubro do ano passado. O pagamento de agosto atrasou 16 dias. Entendi, disse Susan novamente, agora com a voz bem mais fria. E só mais uma pergunta, com base na sua experiência, você alugaria para a senhorita Benson novamente no futuro? Fiz uma pausa, deixando o silêncio pesar no ar sem comentários, eu disse. Certo, eu acho que entendi tudo. Muito obrigada, respondeu ela. Bem, isso é tudo que eu precisava. Obrigada pelo seu tempo, Sr. Miller. Ela desligou. Eu sabia, com absoluta certeza, que a inscrição da Ashley acabava de ser negada. Eu não havia mentido. Não a difamei. Apenas fornecia a uma futura proprietária fatos verídicos e documentados sobre a falta de responsabilidade dela. Comentário. Observador do Reddit. E assim termina a história da namorada que achou que estava sendo engraçada, mas acabou sendo substituída por silêncio e malas na porta. Ele não gritou, não discutiu, não implorou, apenas mostrou que o respeito. Quando vai embora, leva junto qualquer chance de volta. Encerramento. Se essa história te prendeu até o final, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas. Até a próxima!